Opa, gente, tudo bem? Meu nome é João Vitor e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Uma palavra que eu acho que é essencial para todo cristão escutar. É sobre o filho pródigo. E logo de cara, uma pequena modificação, de acordo com o livro Deus Pródigo, que durante esse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor, é que a parábola não se resume apenas o filho pródigo, que de forma geral é o que a gente mais compreende e tira certas conclusões. Só que durante esse vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre também o segundo filho, mais velho, que em profundidade também tem um fundo reflexivo muito grande. Porque, afinal, Jesus começa logo a parábola dizendo: um homem tinha 2 filhos, e não se referindo a apenas um. Então, seria os 2 filhos perdidos. E bom, para entender as conclusões que eu tirar e esclarecer para cada um de vocês a respeito desse livro, é bom entender a história desses 2 irmãos. Então, vamos lá. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Ambos trabalhavam diariamente na fazenda do seu pai. Até que em certo dia, o filho mais novo decide reivindicar a sua parte da herança. Será que tem como o senhor me dar a parte da herança? Porque, pra mim, o senhor vale mais morto do que vivo. É claro que o filho mais novo não falou isso, mas é subentendido que se você pede a sua parte da herança, o seu pai morreu. Mas, como ele ainda estava vivo, é como se ele desejasse a sua própria morte. Mas, vamos ao original. E pai, não gosto de falar. Tem como você me dar a minha parte da herança? O pai, bastante comovido e entristecido com aquela situação, não questionou, mas entregou para o filho aquilo que ele desejava. Fica com sua parte da herança, pega essa ovelha se você precisar se alimentar. E lá ia o filho mais novo, saindo de casa em busca de uma nova vida. A partir da saída do filho mais novo e a despedida do pai quanto a ele, havia uma pessoa que estava muito atenta a essa situação, o filho mais velho, que no fundo estava observando tudo e tendo um pressentimento daquela decisão errada que seu irmão mais novo havia feito. O filho mais novo gastava todo o seu dinheiro com joias, bebidas, carroças e mulheres. Porém, como tudo que é bom dura pouco, a riqueza pode acabar. Opa, chefe, e aí? Na hora de eu receber o meu salário. Pode ir, tá? Tá aqui. Agora, volte e vá alimentar os porcos. Isso aqui não dá nem pra comprar comida. Ó. Ele tinha vontade de matar a sua fome com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: ai, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu morrendo aqui de fome. Aí vou sair e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Eu vou voltar pra casa. Então ele se levantou e foi até seu pai. Em mais um dia normal, o pai estava mais uma vez cuidando de suas ovelhas. Porém, de repente, estando ainda de longe, seu pai viu e encheu-se de compaixão pelo filho mais novo, que havia voltado para casa. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pai, desculpa mesmo, mas eu pequei contra o céu e o Senhor. Eu não mereço mais ser seu filho. Servos, meu filho voltou. Tragam a melhor roupa e vistam ele. De braços abertos quero te receber. Depressa, coloque o anel no seu dedo e a sandália nos seus pés. Você, pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Servos, pegue o melhor novilho cevado, pois vamos dar um banquete. Meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Depois da volta do filho mais novo, o pai ficou muito feliz e decidiu montar um banquete para o mesmo. Porém, tinha uma pessoa que não estava nem um pouco feliz com essa decisão, como se fosse algo injusto, que era o filho mais velho, que logo quando ficou sabendo, através de um servos que avisou que estava tendo um banquete para o filho mais novo, ficou furioso e decidiu argumentar para o pai o que havia acontecido e por que ele havia tomado essa decisão. Pai, eu tenho trabalhado todos esses anos para o senhor, feito um escravo, e assim, eu nunca desobedeci suas ordens. E o senhor nunca me deu um cabrito sequer. Mas quando chega este
mal intencionado, sem juízo, que gastou todo o dinheiro com prostitutas e desperdiçou todo o dinheiro em vão, isso mata o melhor novilho cevado? Não faz sentido. Filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Precisamos comemorar. Seu irmão estava morto e renasceu. Ele estava perdido e foi achado. E bom, essa foi a história do filho pródigo. E que a partir disso, vocês possam entender um pouco melhor sobre as reflexões que eu vou tirar sobre esse livro, O Deus Pródigo. Espero que gostem. Capítulo 1. No primeiro capítulo de O Deus Pródigo, o Keller nos leva a interpretar e pensar um pouco mais em profundidade a respeito da parábola do filho pródigo. E leva em dois grupos em conta. Em que o primeiro grupo é os pecadores e os coletores de impostos, que eles não estão se importando muito com a questão da moralidade e religiosidade, e assim, os irmãos mais novos, por assim dizer. Enquanto o irmão mais velho seria os fariseus e os mestres da lei, em que eles estariam estritamente focados na religiosidade e na moralidade. Keller destaca que nessa parábola Jesus direcionou aos fariseus e mestres da lei para que houvesse uma quebra, essa quebra da moralidade estratificada deles. E prova que tanto os religiosos como os não religiosos estão distantes, estão perdidos da vontade divina. Capítulo 2. No segundo capítulo de O Deus Pródigo, Keller ele nos traz uma nova perspectiva sobre a palavra, destacando que tanto o irmão mais velho quanto o irmão mais novo estavam perdidos. Bom, realmente tem isso, e nesse capítulo vai ser altamente focado no vídeo que eu já gravei ilustrando um pouquinho mais sobre a história do filho pródigo. No primeiro ato falando do irmão mais novo, toda a história, e no segundo ato do irmão mais velho. Então eu cortei essa parte e já adiantei para minha conclusão do capítulo. Valeu! Com isso, o autor destaca que essa parábola redefine o conceito de pecado, perdição e salvação. Porque tanto o filho mais novo como o filho mais velho, eles estavam perdidos, mas de maneiras diferentes. Por sua rebeldia e outro por sua justiça própria. Jesus mostra que a graça de Deus é oferecida gratuitamente a todos, sem questão de merecimento ou contribuição prévia. Capítulo 3. No capítulo 3, o autor ele nos desafia a entender um pouco mais sobre o pecado. Jesus, através da parábola dos dois filhos, nos mostra que há dois caminhos que a gente busca a nossa felicidade e compreensão, que é o do autoconhecimento e o da conformidade moral. Esses dois caminhos refletem genuinamente aquilo que a sociedade atual quer nos trazer sobre aquilo que é felicidade, sobre aquilo que é o significado da vida, ou certo e errado. É claro, na percepção do irmão mais velho sendo mais tradicional e o irmão mais novo sendo mais libertador. Tanto a desobediência completa quanto a obediência firmemente, a meticulosa, são formas que nos afastam de Deus. Então, Jesus e o autor nos fazem essa reflexão para que a gente possa se entender, se humilhar, dependente das nossas falhas ou das nossas conquistas. Capítulo 4. No capítulo 4, somos levados a uma percepção mais ampla sobre a perdição. O autor explica que a autossuficiência moral é tão perigosa quanto a rebeldia do irmão mais novo. Porque enquanto o irmão mais novo vivia uma vida de independência, procurar viver os próprios rumos, o irmão mais velho se perdeu tentando viver uma obediência rigorosa, em que essa obediência rigorosa, seguida pela ética, é gerado um senso de julgamento muito grande, como o livro próprio disse. É gerado um medo e pouquíssima felicidade buscada, porque ele só vive para aquilo, ele só vive com o intuito de obter o resultado, mas não viver uma vida boa e plena, seguindo as regras, claro. Capítulo 5. No capítulo 5 eu tenho alguns detalhes para destacar. A principal barreira entre os fariseus e Deus não são seus pecados, mas suas deploráveis boas obras. Precisamos aprender a nos arrepender do pecado que está por trás de todos os nossos outros pecados, mas também por trás de toda a nossa retidão. O pecado de tentarmos ser o Senhor e Salvador de nós mesmos. E ele também nos mostra que o verdadeiro irmão mais velho, que deve ser o nosso, é Jesus, que ao se sacrificar na cruz, pagando um alto preço, nos livrou de todos os pecados, e é o que verdadeiramente nos ama. Capítulo 6. No capítulo 6, Keller irá redefinir a esperança. Ele vai começar explicando um pouquinho sobre a saudade de casa e a dificuldade também de voltar para casa. E depois ele redefine a esperança, dizendo que a esperança cristã é radicalmente diferente de qualquer outro tipo de esperança. Enquanto no mundo secular a esperança depende muitas vezes das suas circunstâncias serem um pouquinho favoráveis e das suas próprias habilidades, muitas vezes para poder ter um pouco de esperança, a esperança cristã depende e está exclusivamente ancorada na fidelidade de Cristo e nas obras dele. Capítulo 7. Capítulo 7, o banquete do Pai, ele fala que a salvação por meio de Jesus não é apenas legal, mas é uma experiência. Assim como o banquete satisfaz a nossa fome e os nossos sentidos, a salvação por meio de Jesus nos convida a experimentar da graça e do amor de Deus de forma pessoal
e real. Além disso, a salvação não é apenas espiritual, mas também material e comunitária, envolvendo toda a nossa vida física e relacionamento com os outros. Também é individual, pois cada pessoa se arrepende e se transforma, buscando aquilo verdadeiramente o que Deus nos oferece e o que o Deus é. Assim como o filho mais novo não esperava o perdão do pai, só queria trabalhar e viver uma vida boa, comendo de verdade, mas teve sua vida transformada. Quando a gente vive dessa forma, a gente é convidado a experimentar de todo esse grande banquete de Deus. E todo dia a gente experimenta um pouquinho mais da sua graça verdadeiramente. E a gente se sacia cada vez mais, esperando até a sua volta. Bom, e aqui chegamos ao fim desse livro tão maravilhoso. Ele, o autor Keller, nos faz perceber e, além do que a parábola do filho pródigo muitas vezes nos faz pensar, mas nos reflete que tanto a desobediência quanto a moralidade nos afastam de Deus, mas que Deus, nosso Pai, sempre está disposto a nos amar verdadeiramente, independente do nosso orgulho ou da nossa desobediência. Que nós possamos reconhecer que mesmo sendo cristãos, muitas vezes somos falhos e orgulhosos, e que isso não nos afaste de Deus, mas que a história do filho pródigo nos faça ter mais generosidade e compaixão, refletindo assim o amor incondicional de Deus para as nossas vidas, em tudo o que fizermos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por assistir até aqui. And the church saying, come on. Jesus loving you.